Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre paridade. Bom, o que é paridade? Paridade é uma matéria que estuda se o número é par, que é da forma 2 vezes n, ou se ele é ímpar, que é ser da forma 2n menos 1 ou 2n mais 1, tanto faz, tá? Depende da onde você está começando a considerar o n, logicamente, tá? Então, se você começa a considerar o n como pertencente aos naturais com o zero, aí é interessante você colocar 2n mais 1. Se for naturais diferentes de zero, 2n menos 1, porque aí já não entra, né, essa definição. Bom, além de estudar isso, dentro da matéria paridade, a gente vê um pouquinho sobre bases numéricas, tá? Porque, logicamente, quando a gente vê sobre paridade, nós observamos que nós estamos na base 10. O que é estar na base 10? O nosso sistema de numeração, ele funciona da seguinte maneira. Nós temos a casa das unidades, dezenas, centenas, e aí começa, né, as outras casas para cá. Mas o interessante é, quando eu somo um número, eu somo unidade com unidade, e quando isso passa de 9, né, 10, 11, 12, ainda é maior, estritamente maior que 9, eu ponho aqui o algarismo da unidade e mando o outro para a próxima casa, tá? Então, por isso é base 10. Eu não tenho aqui nada maior que 10, tá? Existe bases maiores, existe base de 11, 12, 13. Nossa, mas aí na casa das unidades tem um número maior que 10? Tem. Aí normalmente nós simbolizamos por letras, tá? A, B, C. Se eu te falar que eu tenho um número na base 3, isso quer dizer que ele é formado por algarismos menores que 3. No caso, 0, 1 e 2, tá? E aí, se eu for somar um número na base 3, a cada 3 eu mando 1 para a unidade de lá. E aí aqui fica 0. Então aqui, por exemplo, vai dar 4. Então a cada 3 eu mando 1 para lá. Então deu 4, na verdade ele é 3 mais 1. Então esse aqui é uma unidade que eu mando para cá e o 1 eu deixo aqui. Olha, que vai dar 4 de novo. Vou deixar 1 aqui e mandar 1 para outra unidade, tá? Mas respira que nós vamos ver sobre essas bases diferentes um pouquinho. Bom, primeiramente, o número na base, qualquer base que seja, ele tem que ter uma representação, certo? Como que funciona essa representação para mim? Essa representação funciona assim. Eu tenho o número 4.572. E esse número, ele pode ser representado da forma 4 vezes 10 mais 5 vezes 10 mais 7 vezes 10 mais 2 vezes 10. Aqui elevado a 0, porque é 2 vezes 1. Aqui elevado a 1, porque é 7 vezes 10, 70, né? A colocação dele. Aqui é ao quadrado e aqui é ao cubo. Se você resolve isso daqui, você volta em 4.572. Como que eu sei representar dessa forma? Simples. Você pega o número dado. Eu vou falar que esse número está na base 10. Então, cada algarismo dele vai ser multiplicado por 10. E aí, da direita para a esquerda, eu vou começar a numerar os expoentes do 10 na ordem, como se eu estivesse contando dentro dos conjuntos naturais. 0, 1,
2. Aqui já só tem 3, então acabou, tá? Então, esse número aqui, isso aqui é a minha representação desse número na base 10. Ah, mas eu tenho um número que não é na base 10, ele é na base 5. E aí? Mesma coisa, só que agora, em vez de multiplicar por 10, eu multiplico por 5, porque a base dele é 5. E aí, de novo, eu numero 5, porque é a base da direita para a esquerda. 0, 1, 2. O interessante é que se nós resolvermos isso, nós vamos ter um número na base 10, tá? Então, é meio que uma transformação. É 4 vezes 25, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 1. Então, aqui dá 100, mais 5, mais 2, que é 107. Tá? Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre paridade, sobre ser par ou ser ímpar. Para que serve a paridade? Para que eu tenho que saber se o número é par ou ímpar? Bom, isso resolve alguns problemas do nosso cotidiano. Existe um livro chamado Círculos Matemáticos, a Experiência Russa, tá? Que ele é do Dmitry Fomin, tanto é que a gente chama, pelo menos no programa de iniciação científica, a gente chama ele de Fomin, do Sergei Genkley e Ilya Ittenberg. Bom, eles são russos, então eu não sei muito bem pronunciar esses sobrenomes. E ele tem alguns exercícios bastante interessantes sobre paridade. É par ou ímpar? Para que isso vai me ajudar? Bom, eu vou começar com um exercício bem básico. Vamos imaginar que eu tenha aquelas rodinhas dentadas, que eu não sei desenhar, logicamente que é possível ver isso. E aí, normalmente elas se encaixam. Faz de conta que essas aqui se encaixam. Se essa roda gira no sentido horário, essa tem que girar no sentido anti-horário para poder funcionar, certo? E aí você vai imaginar isso, esse sistema mexendo e as duas estão indo para dentro. Se eu adicionar uma terceira rodinha aqui, que vai encaixar nesses negocinhos aqui, nossa, bom que a minha roda dentada tá linda, né? Como essa daqui tá mexendo para fora, essa daqui também tem que mexer para fora. E aí nós vamos ter um sistema de rodinhas. O que acontece? Se eu pegar essas rodinhas e fazer um circuito com elas, vamos pôr 4 rodinhas aqui. Se essa mexer horário, essa mexe anti-horário. Então, essa mexe horário. Então, essa mexe. E olha que interessante. Todas elas se mexem bonitinho, tá? O sistema se move corretamente. Só que se eu acrescentar mais uma roda, que seria uma quinta roda, isso já não acontece. O meu sistema trava. Porque se eu pôr essa no sentido horário, então essa anti-horário. Ah, então essa horário. Então essa anti-horário, certo? Então essa daqui, olha, que interessante. Então, olha que interessante. Essas duas aqui não conversam muito bem. Por quê? Porque para essa daqui rodar de acordo com essa, ó. E aí essa daqui tem que rodar de acordo com essa, certo? Só que essas duas aqui não estão conversando. Porque essa daqui tá rodando no mesmo sentido que essa. E o que acontece quando isso acontece? O sistema trava.
eu não tenho como as duas rodarem para o mesmo lado. Porque eu tenho essas travinhas aqui, ó, que vão travando uma na outra, tá? E aí, eu não consigo fazer com que o meu sistema mexa. Então, se eu tenho um número par, eu consigo fazer o meu sistema mexer. Mas se eu tenho um número de engrenagens ímpar, eu não consigo fazer esse sistema mexer.